sou Raíssa, estou chegando com mais um podcast do blog Só Futebol Não, nessa noite de sábado, um horário diferente. Nós temos agora 27 graus aqui em Natal, sensação térmica de 29 graus. Chegando com esse tema à margem, um horário, como eu disse, diferente. Semana não foi fácil, os últimos dias então, nada fácil, lidando com doença de várias ordens, tanto com a gatinha como com parentes. A tal da Covid está chegando cada vez mais perto. O estresse realmente foi bastante elevado nessa semana, especialmente do meio para o fim da semana. E então terminou mexendo aqui no horário desse podcast. E hoje então a gente vai falar sobre isso, né, de estarmos à margem. Mas lembrando que estamos num alerta amarelo até amanhã, domingo, 9 da manhã. Risco aí de chuvas de 20 a 30 milímetros por hora ou 50 milímetros por dia. O alerta amarelo é o menor alerta que tem. Espero que ele não se confirme, né? Que até às 9 da manhã a gente siga aí com tranquilidade, sem maiores problemas, né, em relação à chuva. Bom, eu não sei nem por onde começar para falar que estamos à margem. Eu poderia pegar, acho que qualquer aspecto que a gente quisesse aí abordar a respeito desse governo ou desgoverno Jair Bolsonaro, e a gente ia descobrir que estaríamos sempre à margem, realmente. Mas é claro que eu vou me ater aqui a essa pandemia. Eu hoje paro e penso, toda vida que eu estudar história, que eu vi aquele movimento lá na pandemia de 1918, como é que Oswaldo Cruz teve toda aquela dificuldade para conseguir vacinar o povo no Rio de Janeiro, que teve que levar a polícia e tudo. Hoje eu compreendo, né? A gente 100 anos depois, e com tudo que a gente tem de informação, com a tecnologia, com toda a globalização, vocês imaginem que uma gripe espanhola, que se diz espanhola, mas começou nos Estados Unidos, mas a gripe que levou aí uma boa parte da população mundial há um século, não se tinha a propagação de informação que se tem hoje, na velocidade que se tem hoje, e a gente chega, então, um século depois, vivendo o que estamos vivendo. Parece assim um mundo surreal. Ainda mais o Brasil tendo tido a sorte, isso é sorte, é aleatório, tendo tido a sorte de ser um dos últimos nessa fila. Todo mundo, né, começou lá na China, veio andando da Ásia para a Europa, da Europa chegou para a América do Norte, da América do Norte veio descendo, agora está na América do Sul, já se encaminhando para a África. Então, o Brasil teve a sorte de observar tudo que deu certo, o que não deu certo, né? As iniciativas que tinham mais chance de ter sucesso contra essa pandemia, as que não tinham, as certezas, as incertezas e por aí vai. Mas parece que de nada adiantou, ou adiantou muito pouco, ou adiantou apenas para a gente aumentar o nível de estresse, porque hoje em dia ser brasileiro é sinal de não se ter mais paz um único dia nesse governo de Jair Bolsonaro. E com essa pandemia, então, o negócio piorou. Vejam bem, a gente tinha um profissional da área de saúde como ministro, e o presidente decidiu que ele não servia mais, né? Aí levou um outro profissional da área de saúde que já não era tão habituado à questão de atendimento, mas à questão de pesquisa, mas entrou. E esse saiu porque não aceita esse protocolo, que aliás começou a confusão com o Mandetta lá, por isso também, esse protocolo da hidroxicloroquina. Ele saiu porque não ia colocar a carreira dele em risco, assinando uma coisa que não tem comprovação científica, e a gente tá aí o quê? 3 semanas, eu imagino que seja isso, 3 semanas sem termos um ministro da saúde titular. Temos um general da reserva, não se sabe a qualificação dele na área de saúde para isso, mas está lá como titular, e
ele já nomeou 17 outros militares da reserva para o Ministério da Saúde. E quais foram as grandes medidas do Ministério da Saúde, depois então que Eduardo Pazuello, que é carioca, né, tornou-se ministro, entenda, interino, não se tem pressa, a gente não está vivendo nada de muito importante para ter pressa na hora de escolher um ministro da saúde. Você tem pressa para demitir, mas para escolher um novo ministro não há pressa, né? Não faz sentido. Bom, as entrevistas que eram tão explicativas, pedagógicas, didáticas, lá do Ministério da Saúde, para a gente poder entender o que fazer, etc., elas saíram das 17 horas. Aliás, deixaram de existir as entrevistas, depois cortaram, botaram outras coisas no lugar, depois a atualização dos dados, que era às 17, passou para as 19. E agora os dados continuam sendo atualizados às 19. Só que a divulgação, por ordem do presidente da República, passou para as 22 horas. E ele não tem mais nem vergonha de dizer. Diz que agora acabou a matéria do Jornal Nacional, né? Não tem mais que anunciar antes, só anuncia depois. Então o Jornal Nacional não teria mais o que mostrar, é o que ele imagina, né? Se a intenção dele era essa, ontem pelo menos ele mostrou que consegue ser um excelente estrategista, porque a audiência do Jornal Nacional é menor do que a da novela, e os números então da pandemia foram passados para mais gente na hora da novela lá da Globo, né? A novela das 9. Mas por que a gente tá virando republiqueta de bananas, né? Além disso, né? Além de tudo isso, vocês imaginem que agora o Ministério da Saúde não quer mais totalizar. Não tem mais para que falar quantos casos nós temos de Covid no Brasil. Para quê? Não tem necessidade. O que o Ministério vai indicar agora é só o que aconteceu nas últimas 24 horas. Você não precisa saber o que passou para trás. Já foi. Se morreu, se não morreu, não interessa. A mesma coisa com os mortos. Não vai mais totalizar. Vai dizer só das últimas 24 horas. E por que o título desse podcast é a margem? É porque a cada medida ou desmedida desse desgoverno Bolsonaro, o Brasil vai ficando cada vez mais à margem do que o mundo internacional, né? O mundo, não só aqui, o mundo considera civilizado. O resultado disso, os voos do Brasil já foram suspensos para os Estados Unidos. O próprio Trump, que é outro que já não é muito bom também da cabeça, disse que se ele fosse fazer o que o Brasil está fazendo, ele teria lá 2,5 milhões de mortos, né? Os Estados Unidos não tem isso ainda nem de casos, mas teria isso de mortos. Então, ele considera o que está acontecendo aqui um descalabro. Nem precisava dele dizer isso, mas é um doido dizendo isso. Então, a gente já tem que olhar de outra forma. E agora, além de ameaçar, Bolsonaro ameaçar tirar o Brasil da Organização Mundial de Saúde, porque ele, segundo ele, a organização acho que é comunista, porque ele só fala nessa ideologia, ele só se preocupa com ideologia o tempo todo. Parece ser um especialista. Até hoje eu vi numa entrevista do general Girão, eu acho que eu consegui entender, porque ele disse que no Exército, nas Forças Armadas, foi bem isso que ele falou. Nas Forças Armadas, eles estudam sobre o comunismo, então parece que é uma obsessão realmente isso. Falar e justificar esse tal desse comunismo o tempo todo. Mas, como eu digo, além de ter nomeado lá também como uma das secretarias do Ministério da Saúde, né, de Ciência e Tecnologia, o empresário Carlos Luiza, que eu estou aqui buscando qual seria o grande... Além de ser apoiador de Bolsonaro, claro, mas qual seria o grande mérito de Carlos Luiza para estar numa pasta importante do Ministério da Saúde? Talvez porque ele é dono de uma loja que vende incenso, suplementos naturais, seria isso, que é o Mundo Verde, ele é um dos donos? Ou será que é porque ele tem aí uma rede de escolas de inglês com o nome dele, né? Vai ver agora, o pessoal vai conseguir ler os estudos que são publicados em inglês originalmente mais rápido. Estou aqui tentando entender qual seria esse grande
mérito de Carlos Wizard para estar nessa situação. Mas ele já chegou e já disse que agora não vai mesmo mais informar, não. E mais, ainda que vai revisar os números de mortes, porque segundo ele, os estados estariam aumentando esse número para receber mais recursos. Minha gente, eu não sei vocês, mas eu não aguento mais essa leviandade que virou padrão no Brasil de você acusar e não mostrar uma única prova. A gente não tá falando de Zé da esquina que tomou uma cachaça ali no boteco e começou a falar as teorias de conspiração que ele tem na cabeça, não. São os órgãos federais fazendo acusações e eles têm condição de provar. Cadê as provas disso? Não se tem. Desde o presidente dizer que as eleições foram fraudadas, etc. E não se apresenta uma única prova a respeito disso. É uma leviandade muito grande. Aí agora os secretários estaduais todos lá no conselho dele lançaram uma nota dizendo que essa tentativa de esconder os números era autoritária, insensível, desumana, antiética, né? E que não iria prosperar e que, além de tudo, era um insulto à memória de todas aquelas vítimas dessa terrível pandemia e suas famílias. Bom, aí agora eu termino chegando, então, por que a gente está à margem, né? Para se ter uma ideia do desgoverno, do que se está se fazendo, que sumiu o portal agora com esses números da Covid no Brasil. A Universidade Johns Hopkins, que é uma das maiores nessa questão da contagem do ranking mundial, ela retirou o Brasil do ranking. Porque os dados agora não tem mais fonte. O site do Ministério da Saúde, que era a base de dados que a Johns Hopkins University usava no seu padrão, não tem mais os dados, sumiram. E só para a gente ter uma ideia, ontem, quando esses dados sumiram, né, ontem registravam 645.771 contaminados, confirmados, e 35.026 mortos. Agora isso não existe mais. Fica para trás, vamos esquecer, bola para frente. Essa é a ideia do presidente da República, endossada por esse ministro interino, que ninguém sabe qual é a qualificação para estar ali. E endossada ainda mais por essas palavras de insulto do secretário de Ciência e Tecnologia do Ministério da Saúde, que também está lá, talvez por ser dono do Mundo Verde ou das escolas Wizard, não sabemos. E tem outras coisas lá, né? Ele faz parte de uma holding que detém isso. Viramos uma republiqueta de bananas. Covid, não vamos gastar dinheiro, não vamos investir em testes, que é o que importa. Há quanto tempo se fala que o que importa é testar o povo, mas não se testa aqui o suficiente? Vamos acabar com a Covid, acaba com os dados. Ninguém mais fala nisso. Pronto, morreu de quê? Não, ninguém sabe. Morreu de outra coisa, morreu de desgosto, morreu de raiva, né? Tá internado por quê? Porque não gosta da vida, né? Mas Covid-19, ninguém fala mais nisso, acabou, encerrou. O governo Bolsonaro foi bem sucedido na luta aí contra a pandemia. É muito difícil, minha gente. E pior, ano de eleição, é prefeito brigando com o governador brigando com o presidente brigando com todo mundo, claro, porque ele é paranoico, né? Então, fica muito difícil para nós que estamos aqui na luta diária para sobreviver, para tentar passar por isso da melhor forma, perdendo emprego, perdendo renda, tendo dificuldade de sair de casa para fazer as compras essenciais, o lazer sendo dentro de 4 paredes, não está fácil para ninguém. Mas parece que nós estamos mesmo sós, não temos mais o que confiar e viramos essas republiquetas que têm chefes autoritários que escondem tudo. A gente pode começar com China, Rússia e juntar aí Venezuela, Brasil e esse povo da América Central que também gosta muito disso. Certamente já vem as ditaduras africanas também para se juntar. Esse é o grupo agora do qual o Brasil faz parte, graças a esse desgoverno que nós temos aí. Bom, é isso, né? Espero que vocês lutem por vocês mesmos e se mantenham em casa, saudáveis. Amanhã, às 10 da manhã, tem sobre o futebol, podcast sobre futebol. Na próxima semana, se tudo estiver mais calmo por aqui, certamente sábado, 10 da manhã, sobre assuntos variados. Até lá.